Estimados irmãos e irmãs, chegamos no domingo da alegria, Gaudete Domino, alegrai-vos no Senhor, terceiro domingo do Advento, dia 13 de dezembro de 2020. João Batista é o testemunho da luz, o Evangelho de João, tirado do primeiro capítulo, misturando o Evangelho e o início da parte narrativa. Começa o Evangelho, surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Da eternidade, do Logos, a poesia do prólogo baixa agora para a história concreta do povo de Israel, recordando um personagem cujo nome era João. E imediatamente se diz que sua personagem tem a missão de testemunhar. Não é o precursor, como foi apresentado nos evangelhos sinóticos, aquele que prepara o caminho, mas é de dar testemunho. Testemunhar o quê? Aqui entra a palavra amada por Deus, a primeira que sai da boca de Deus no livro do Gênesis, na criação do mundo. E Deus disse, haja luz. E houve a luz, e a luz foi. E a luz é bela, e a luz é boa, e tudo era bom. E em seguida Deus separou a luz das trevas. E daí em diante o simbolismo, luz e trevas, vão ser usados para representar luz, tudo que é bom, e trevas, o que é mal. É um simbolismo presente no Antigo e no Novo Testamento. Portanto, a vida, a vinda do Filho do Homem, a verdade é simbolizado na luz, as trevas simbolizam o pecado, as injustiças nas quais a humanidade está atolada. Essas trevas foram visitadas pela luz, mas a luz não, mas as trevas não a aceitaram. Como poderiam aceitar? É o tema do prólogo, logo no início, que a luz veio, mas as trevas não a aceitaram. Fizeram guerra à luz, e a luz era de Deus. E logo o evangelista identifica que esta luz, João dá testemunho, ele não é a luz, é o testemunho da luz. E em seguida, o relato da atividade de João Batista como testemunha diante da comissão de inquérito enviada de Jerusalém. E diz o texto, este é o testemunho de João, quando ele dá sua resposta aos sacerdotes e levitas enviados de Jerusalém para interrogá-lo sobre sua identidade. Resposta muito forte, ele usou o verbo confessar. João confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. A pergunta não foi feita a ele, tu és o Cristo? Mas a pergunta foi, quem és tu? Mas João sabe, como todos nós sabemos, que o problema deles é o Messias. A grande questão, o grande problema é o enviado de Deus. Por isso, João Batista vai negar por 3 vezes que não é o Messias. Esse foi o testemunho de João Batista, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas para perguntar, quem és tu? João confessou e não negou, confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? Com o termo confessou, declara João um
testemunho de fé. Testemunho, a palavra martius, testemunho, ela foi adquirindo em seguida, já diante do martírio dos primeiros cristãos que morreram por causa da fé, essa dimensão de confessar a fé, testemunhar a fé. Testemunhando a fé, eles deram a vida. O evangelista identifica os adversários de Jesus, que são os mesmos adversários de João, como sacerdotes e levitas. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus. Os judeus que enviaram essa comissão não são judeus, o povo, mas são as autoridades, judeus com maiúscula, e não o povo. Eles enviam sacerdotes e levitas. Levitas eram também os guardas do templo. Enviam então os sacerdotes para interrogar e os levitas para levarem João Batista preso, porque ele era uma ameaça, era um perigo para as autoridades. E a resposta de João Batista: eu não sou o Cristo. Resposta que deveria agradar, porque se tinha alguma coisa que as elites de Jerusalém, como ora, não queriam, era a vinda do Messias, porque o Messias representava a chegada do reino. E com a chegada do reino seria posto fim às injustiças, se purificaria o templo da podridão que lá estava instalada. E como Jesus vai logo no início do Evangelho dizer: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Essa palavra retrata bem a religião naquele tempo e muitos hoje também. O Messias irá expulsar a casta dos sacerdotes que explora o templo e para obter vantagens econômicas. Quem és, então? Elias? O profeta que viria para preparar, para anunciar a chegada do Messias? Não sou. És o profeta com artigo? És o novo Moisés que vem para interpretar a lei? Não. 3 respostas negativas. Quem és, afinal? Temos que levar uma resposta aos que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? Eu sou a voz que grita no deserto. Aqui, João Batista cita Isaías 40, versículo 3. Eu sou a voz que grita no deserto. Tornai reto, endireitai o caminho do Senhor. Essa profecia de Isaías foi modificada pelo evangelista, porque Isaías fala de preparar o caminho, de abrir o caminho, de fazer o caminho. O evangelista corrige essa nuance dizendo: endireitai, tornar reta, plainai, tirai os obstáculos. Ora, é claro que as autoridades, elas, portanto, não têm o cômpito de abrir o caminho para Deus. Elas devem somente tornar reta, isto é, tirar os obstáculos que eles mesmos colocaram para o povo. Que obstáculos que eles colocaram? São os obstáculos que impediam a pessoa de colher o amor de Deus por meio de uma série de exigências, de observâncias obsessivas que eles pregavam. Foram esses levitas, sacerdotes enviados pelos fariseus. É a primeira vez que aparece o termo aqui no Evangelho e a última vez vai ser no processo da paixão de Jesus. E fariseus significa separado, leigos devotos, que procuravam seguir os 613 mandamentos.
quando eles compreenderam a resposta endireitai, ao invés de preparar, de abrir o caminho, eles perceberam que o grande obstáculo era exatamente eles no modo de viverem e apresentarem a lei de Deus. Agora então eles perguntam, os fariseus, a comissão, por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? Eu batizo com águas, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Exatamente isso. No meio de vós está aquele que não conheceis. No meio de vós. Essa denúncia, vós não conheceis, acompanhará todo o Evangelho. Porque as autoridades, os fariseus, os sacerdotes, não conhecerão Jesus nunca. Ficarão nas trevas, porque as trevas não aceitam a luz. São as trevas que impedem o anúncio do Evangelho. Quem tem interesses ocultos, comércio, que quer explorar e dominar, nunca poderá admitir uma relação com Deus baseada na misericórdia, no amor, no seguimento e na acolhida. Interessante também a resposta que João Batista dá sobre não mereço desamarrar a correia de suas sandálias, no versículo 27, que também pode ser interpretada na linha da simplicidade, da humildade de João Batista. É preciso que ele cresça e eu diminua. Evangelho de João, capítulo 3. Mas aqui trata-se também da lei do levirato, conforme Deuteronômio 25, a lei que obriga o irmão do falecido casar com a viúva se este não deixou filhos. Agora, seu cunhado, levirato, em latim, é o cunhado, a lei do levirato. Se o cunhado não quiser casar com a cunhada, a viúva, havia um ritual que deveria ser feito diante dos anciãos, no qual a mulher tira as sandálias do cunhado, dizendo: é isso que se deve fazer a um homem que não edifica a casa do seu irmão. Significa esse ritual uma privação de posse. Gregório Magno já interpretou esse texto em relação ao Batista no seguinte sentido, dizendo, é como se João Batista estivesse dizendo, não pensais que eu tenho que fecundar esta viúva? Não sou eu, mas é Jesus. A viúva aqui, claro, se trata do povo de Israel, que já desde o profeta Oséias tem essa simbologia da relação matrimonial, Deus o esposo, o povo de Israel a esposa. Em João 3, Cristo é o esposo e é Ele que vai fecundar a igreja, vai fecundar a humanidade. Por quê? Porque Cristo é o centro, não João Batista. E também uma nota geográfica no final desta película que nós estamos meditando. Aconteceu isso em Betânia, além do Jordão, onde o Batista batizava. Lugar, Betânia, Betabara, que não é localizável, essa Betânia além do Jordão, não é a Betânia perto de Jerusalém, onde Jesus tem a família de amigos de Lázaro, Marta e Maria, e que aparece claramente na semana da Paixão. Mas Betânia além do Jordão lembra um lugar além, fora da Terra Prometida. É a última fronteira que o povo vai passar antes de entrar na Terra Prometida. Agora parece que é preciso sair da Terra Prometida para poder entrar de novo, para tomar posse dessa Terra Prometida. É um novo êxodo. É preciso, portanto, encontrar a luz. É preciso vencer as trevas pelo batismo da
conversão. Conclusão. O testemunho do Batista, portanto, que perpassa em filigrama todo o Evangelho de João, mostra uma espécie de processo cósmico que envolve toda a humanidade e toda a história. Segundo, Jesus, o grande acusado, contra ele desmoronaram falsas testemunhas, guiadas pelo príncipe deste mundo, príncipe das trevas, do mal. A favor dele se levantará o testemunho do Pai, das Escrituras, do Espírito Santo, das obras que ele realiza, da sua pessoa e, enfim, de João Batista. Terceiro, João Batista encarna o testemunho de todos os crentes que proclamam Jesus, luz do mundo, e não outras coisas. Quarto, o rosto de João Batista espelha o rosto de todos os fiéis que amam Jesus, pois quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, permanece com Ele e Ele com Deus. Estimados irmãos e irmãs, tempo do Advento, tempo de alegria, Gaudete Domino, alegrai-vos no Senhor, tempo para optarmos pela luz que brilhará sobre as trevas do mundo e procurará brilhar também sobre as trevas do coração humano. Aceitemos Jesus na nossa vida e vivamos na alegria. Um bom domingo a todos.